vou fazer um contrato de parceria. Atenção, hein? O que devo ter em um bom contrato de parceria? Quais as cláusulas? O que eu devo realmente pontuar num bom contrato de parceria? Gostei dessa pergunta. É com você, doutora. Bom, eu falo sempre, né, que um bom contrato é um contrato que atende às especificações do negócio, né? Então, um contrato tem que ter, com certeza, um bom advogado. Então, para entender a realidade do caso e nessa realidade, proteger ao máximo o cliente, né? Perfeito. Muitas vezes é comum as pessoas falarem, mas meu arrendamento vai ser muito parecido com o meu vizinho, com, né, um conhecido, aquele que, né, divide a cerca ali, então acaba pegando um modelo. E isso é muito prejudicial, né? A gente tem as cláusulas básicas, claro, de todo contrato, que está ali em preço, prazo. Um contrato ele tem que ter a multa. Às vezes muita gente fala, não, tira a multa porque eu conheço a pessoa. Deixa a multa ali. Se não quiser cobrar, se tiver depois algum problema, é importante aí a gente tira. ter a multa, então, doutor? É muito importante, porque um contrato sem a multa, ele perde a força, né? Se a pessoa descumprir, vai verdade, fazer o quê, né? O que ele vai... Ele não tem prejuízos ao descumprir, né? Às vezes a pessoa chega ali e fala, nossa, é caro. Essa semana mesmo eu tive um caso que na época, né, há um ano atrás, a gente fez o contrato, esse contrato ele se estendeu no tempo, e aí, essa semana, se a gente não tivesse o contrato, o cliente tinha perdido mais de R$1,5 milhão. Meu então, Deus do céu. Acaba que o caro que ele achou na época, ele decidiu por fazer e atualmente ficou muito barato, né? Então, valeu para ele. Valeu muito, exatamente. Tá aí. Então, nada de abrir mão de uma boa cláusula de multa, de quebra de contrato, né, doutora? Exatamente. Quebrou as regras do contrato, a multa pode ser algo assim para fazer o outro refletir. Isso, ele vai ficar receoso de descumprir aquilo ali, de infringir, exatamente. Se for amigo, se acontecer alguma questão, né, converse e depois pode até abrir mão da multa. Mas um contrato sem multa... Mas que tá lá, tá lá. Tá lá, né? A pessoa fica com medo de não Entendi. Organizar tudo. Então, vá anotando aí as dicas, vão prestando bem atenção nessas dicas valiosas, doutora Vitória Rato aqui na programação. Obrigado você que está aqui conosco. A pergunta próxima agora. Tem um sítio, atenção, tem um sítio. Fiquei sabendo que estão querendo cobrar IPTU. Está chegando perto da área urbana. Será que vai encarecer muito para mim aqui que estou no sítio? Bom, o ITR, né, ele acaba, apesar de não ser um imposto barato, mas é mais barato se você colocar ali, né, na metragem, o ITR é mais barato pela extensão da terra, por tudo que a terra, a produção ali envolve. Certo. O que diz a lei sobre cobrar ITR ou cobrar IPTU é a destinação do imóvel. A gente tem imóveis dentro de cidades que é cobrado ITR, né? Às vezes tem muita cidade que tem aquelas hortas, né? Que é a produção ali, está produzindo alimento, está produzindo alguma coisa, é cobrado o ITR. Certo. Aí tem que ver o caso concreto, mas a regra é essa. Se o local ali for de produtividade, mesmo que chegue perto da cidade, aí cabe discussão e cabe o afastamento desse IPTU. Pode ser, então, que tem alguma chance de recorrer isso daí. Tem sim. Exceto se, não, vai então dividir, né, fazer a venda aí para lotes mesmo, aí não. Mas se continuar com a atividade... rural, sim. Isso, exatamente. Há muitos anos, o arrendatário fez eu pagar uns coxos, isso aqui eu quero entender, fez eu pagar uns coxos de água para que ele saísse da terra. Eu paguei para ter o pasto livre. E ele tinha direito de fazer essa cobrança? Vai depender, Robson, se no contrato falar o que falava sobre essa benfeitoria. Olha, a benfeitoria, ela deve ser a cláusula muito... do contrato.
Ela tava deve lá? ser muito bem esmiuçada no contrato, porque se não está falando nada ali, tem direito sim, tem direito de reter. A pessoa que está ali arrendando tem direito de retenção desse imóvel até que ele pague. E se não fala, às vezes a pessoa que está ali faz algum investimento vultuoso, algum investimento caro, que às vezes a pessoa nem tem condição de ressarcir, o outro fica no direito de manter a terra com ele até receber esse valor de volta. Então, é uma cláusula que tem que ser muito bem especificada. Vai fazer benfeitoria, aí, se não me engano, era um coxo, né? No Falando curral, um coxo aqui. vai arrumar o curral, qual material vai utilizar, né? Para também evitar que às vezes tem um curral na madeira tal, que é uma madeira melhor, aí estraga, vai lá, põe uma madeira pior. Então, assim, tem que ser muito bem esmiuçado para não gerar esse direito de retenção também. Um contrato bem detalhado, você deixa bem claro que faz toda a diferença, né, doutora? Com certeza, com certeza. A gente trabalha muito com contratos lá no escritório e aí quando a gente vê o problema acontecendo, a gente vê realmente a importância de ter um documento específico para o caso. Muito bem. Seu comentário, sua pergunta pode ser pelo chat do canal Zebu para o Mundo, pode ser através do WhatsApp do programa, 34-3332-7000. Alô, Bruno Súnega. Boa tarde, doutora Vitória. Boa tarde, Robson Quirino. Obrigado, Bruno. Manda aí sua pergunta, manda o seu alô aqui no programa, que é de grande importância. Deixem o like, compartilhe a programação. Hoje a advogada do agro está aqui no programa, a doutora Vitória Rato, que já vai chegando o final de ano, os advogados vão ficando mais tranquilos, mas lá no escritório dela, eu conversava com ela agora há pouco, não tem essa, né, doutora? Você vai diretão. Lá não para, porque a gente mexe muito com o extrajudicial, né? O que para são os processos que está lá no fórum. E como a gente mexe muito com o extrajudicial, com essa parte contratual, né? Com coisas... vai rodando, vai trabalhando. Rodando, No Natal tá também trabalhando. Coisa boa. É a doutora Vitória Rato, sempre muito empenhada, sempre muito dedicada em auxiliar os amigos produtores, amigos do agro, com as suas orientações, os seus esclarecimentos aqui no programa. Vamos lá. A quarta pergunta. A carta de anuência, eu corro algum risco eu dando uma carta de anuência? Essas cartas de anuência, geralmente, é para o produtor que está ali na terra pegar os financiamentos, né? E com essa carta de anuência, dá o direito, né, do banco pegar o valor primeiro. Caso ele não pague, né, o financiamento, o banco vai reter esse dinheiro, a produção, né, a produção futura normalmente é dada como garantia, e aí o banco tem direito de preferência sobre esse pagamento. E aí, se quem está, o dono da terra, não sobrar para pagar o aluguel, esse seria o risco, né? Mas a carta de anuência ela é bem comum também. Às vezes tem produtores que querem retirar, que querem não colocar essa autorização, mas essa carta de anuência dá ao banco o direito de, antes dele pagar o arrendamento... O banco pode resguardar. Pega ali o pagamento, então às vezes pode ser que não sobre para pagar o arrendamento. O arrendamento. Exato. E aí, dou ou não dou a carta de anuência? A gente faz também uma coisa que é muito importante. O que você orienta? Eu estou aqui agora como seu cliente lá. O que eu faço, doutora? Uma coisa que a gente faz que é muito importante é fazer uma busca, né? Quando a pessoa chega no escritório e fala, eu quero fazer um contrato, eu não redijo só o documento. A gente faz diversas buscas, mesmo quando a pessoa fala, é meu conhecido, eu conheço, não precisa. A gente faz uma busca para ver a situação, tira certidões negativas, né? Municipal, estadual, ver como está, né, a situação fiscal ali, se ele tem algum processo que pode recair. Então, fazendo essa busca e sendo nessa busca, né, nessa due diligence, que é o nome aí que está na moda, mas é nada mais que uma busca mesmo sobre a vida da pessoa que você vai colocar ali na sua terra,
Então acaba resguardando bastante e aí fica mais fácil, né, de responder. Aquele depende que todo advogado fala. Então, se você chegar, eu fizer essa busca e ser uma pessoa que não tem muito problema, não tem muito processo, aí é ok dar a carta. Mas se é uma pessoa que a gente encontra diversas questões, acaba sendo um pouco perigoso fazer isso. Mas Positivo. depende do caso. Entendi. Quinta pergunta. O arrendatário está doente, está abandonando o local, não tem nenhum parente, nem filhos, nem esposa. Sei somente de um sobrinho dele que mora no sul, por exemplo. O que eu devo fazer com a situação de um arrendatário que arrendou e está ausente do local, doutora? Isso aí é muito complicado. A gente teve, logo no começo, quando eu comecei minha advocacia, eu tive um caso bem parecido também. Eu aconselho, né, a pessoa a buscar auxílio urgente para esse caso, porque ela pode ter que continuar esse cultivo, né? Se, por exemplo, a soja está plantada ali, ele pode ter que fazer essa colheita, né? Não pode ter esse abandono do cultivo. Então, isso é muito sério, porque às vezes a pessoa também não tem o dinheiro, né? O maquinário, Sim. as condições para continuar aquilo ali. Então, tem que buscar por auxílio urgente antes do que de realmente... Porque abandonar o cultivo pode ser sério e pode trazer várias complicações. Esse auxílio que você só está falando é quem está arrendando? Quem tá ali, quem é o dono da terra, porque pelo que eu entendi, quem estava arrendando sumiu. O dono sumiu, da terra que né? está reclamando que o arrendatário sumiu. Isso. E não tem mulher, não tem filho, longe tem um sobrinho. Exato. Que ele descobriu. Então, tem que buscar por tentar, né, pegar alguma medida judicial, porque se você tem um arrendamento, é difícil você repassar para outra pessoa também sem uma anuência judicial, porque às vezes lá no futuro essa pessoa pode voltar e falar, uai, cadê, né? Cadê minha terra que estava arrendada? Exatamente. Cadê as coisas? Então, assim, tem coisas que não são Contrato tá em simples, vigência, não né? são, a gente pensa, né, que, mas pela lei não é simples, então tem que buscar o auxílio para a gente tentar aí fazer esse repasse, fazer essa comprovação que a pessoa, né, não está ali, porque senão você pode ser obrigado a ter que colher e não, se a pessoa não tiver condição, não tiver tudo para fazer essa colheita, ou enfim, não sei em qual fase está da lavoura. Vai ser difícil para ele. É complicado esse caso. Olha que situação, hein? Olha que situação. Advogada doutora Vitória Rato, mande perguntas aqui no... Alô, professor Christian, boa tarde, prazer recebê-lo aqui no programa. Quanto tempo, olha, pergunta chegando aqui do Jamil, quanto tempo antes do fim do contrato devo notificar o arrendatário que não renovarei o mesmo? Boa pergunta, Jamil Orsi. Ele manda aqui essa pergunta que serve de alerta para muita gente aí quando você não quer mais arrendar. Com quanto tempo, doutor, ele tem que comunicar? Essa comunicação ela tem que ser né? feita com, no mínimo, 6 meses de antecedência. 6 meses? 6 meses. E tem todo um trâmite, né? Deve ser feito por cartório, não é uma notificação comum, né? Tem tudo que a lei traz e pede, mas no mínimo 6 meses antes, para dar também, né? Às vezes o arrendamento, a pessoa está com um monte de trator, não é simples, né? A pessoa tem que arrumar uma outra terra para levar todo esse maquinário, então tem que ter um tempo para a pessoa se organizar. Então a lei traz 6 meses. 6 meses antes, pode até ser mais, né? Às vezes o bom é ser até com uma certa... Mínimo 6 meses, mas, mínimo 6. Se passar 6, tem direito da renovação, e essa renovação, o mais complicado que ela vai ser feita nas mesmas condições do contrato anterior, ou seja, no mesmo preço. Então, às vezes, a gente tem contrato aí que é de 7 anos, 8 anos, e aí o preço já está defasado, né? E a pessoa vai correr o risco ali de continuar com essa terra. Obedecer um contrato antigo. No mesmo prazo, né, nas mesmas condições Meu do contrato Deus. Então, antigo. Fiquem alerta aí, hein? Obrigado pela pergunta. O nosso net espectador aqui, o Jamil Orsi.
Muito obrigado, Jamil. Obrigado a todos vocês aqui. Vão mandando perguntas, façam parte aqui do programa. Agora chega o Homero Paula, lá do Cicobi Credileite. Boa tarde, Homero. Seja bem-vindo ao programa. Estamos ao vivo com a advogada do agro, doutora Vitória Rato, no Zebu para o Mundo.